Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos explorar um tema fascinante sobre as funcionalidades e adaptação do organismo humano, as interações metabólicas. Você já se perguntou como seu corpo funciona regularmente, independente da situação que você está? Seja dormindo ou acordado, com frio ou com calor, descansando ou fazendo exercícios. E independente da forma física em que você esteja ou se encontra, seja gordo ou magro, alimentado ou com jejum, independente do ambiente que você esteja. O seu corpo parece que funciona como uma verdadeira máquina que integra todos os sentidos vitais para produzir energia, armazenar nutrientes e garantir que tudo esteja equilibrado. E é exatamente disso que vamos falar. Mas antes de entrar mais a fundo sobre como funciona a integração metabólica, vamos entender primeiro o seu conceito. De forma simples, a integração metabólica refere-se à interação e coordenação entre diferentes vias metabólicas no corpo humano. Essa integração é essencial para manter o equilíbrio energético e o funcionamento eficiente de todos os sistemas do organismo. Nosso corpo é um sistema extremamente organizado, onde cada órgão e tecido desempenha funções específicas, mas interdependentes. Por exemplo, quando consumimos alimentos, o sistema digestivo converte nutrientes em moléculas menores, como glicose, ácido graxo e aminoácidos. Esses compostos são utilizados por diferentes órgãos para produzir energia, construir novas estruturas ou armazenar reservas para momentos de necessidade. O fígado, por exemplo, atua como um centro de controle, regulando os níveis de glicose no sangue e armazenando energia sob a forma de glicogênio. Já o tecido adiposo é responsável por armazenar lipídios, enquanto os músculos utilizam principalmente glicose e ácidos graxos para gerar energia em suas atividades. Essa comunicação ocorre por meio de sinais químicos, como hormônios, e pela circulação de metabólitos no sangue. Hormônios como a insulina e o glucagon desempenham papéis cruciais nesse processo, ajudando a ajustar as demandas energéticas de acordo com as condições do corpo, como jejum, exercício físico ou a mesma situação de estresse. Portanto, a integração metabólica não é apenas uma troca de substância entre os órgãos, mas uma rede complexa de comunicação que garante que nosso corpo funcione como uma unidade integrada e eficiente. Agora que entendemos o conceito básico dessa integração de sistemas, vamos mergulhar nos mecanismos de geração de energia e no papel dos principais ciclos metabólicos no nosso corpo. A produção de energia do nosso corpo, ela começa com a glicólise, um processo que ocorre no citoplasma das células. Nesse estágio inicial, a glicose é quebrada em duas moléculas de piruvato, liberando uma pequena quantidade de energia em forma de ATP. Esse processo é essencial porque ele prepara a glicólise para as etapas do metabolismo energético. Em condições aeróbicas, quando há oxigênio disponível, o piruvato é transportado para as mitocôndrias, onde ocorre o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs, também chamado de ciclo ácido cítrico, é uma etapa central do metabolismo energético. É onde o piruvato é convertido em acetil-CoA, que também entra no ciclo para ser oxidado. Durante esse processo, são gerados intermediários importantes, como NADH e FADH2, que transportam os elétrons para a cadeia respiratória. Essa última etapa ocorre a produção em massa de ATP, que é a verdadeira moeda energética das células. Mas os carboidratos não são a única fonte de energia. A beta-oxidação, por exemplo, é um processo que ocorre nas mitocôndrias e utiliza os ácidos graxos como substrato. Esses ácidos graxos eles são quebrados em moléculas menores de acetil-CoA, que também entra no ciclo de Krebs. Esse mecanismo é particularmente importante durante os períodos de jejum prolongado ou em atividades físicas de longa duração, quando as reservas de glicose estão reduzidas. Em situações de privação de alimento, o fígado ele desempenha um papel crucial para a realização da gliconeogênese. Nesse processo, ele sintetiza a glicose a partir de compostos não carboidratos, como lactato, glicerol e aminoácidos. Essa glicose recém-produzida, ela é enviada principalmente para o cérebro, que depende exclusivamente desse substrato para funcionar. Todos esses processos eles estão conectados e dependem de uma comunicação eficiente entre os órgãos e tecidos. Por exemplo, o fígado, que regula os níveis de glicose no sangue, que libera uma quantidade necessária. Já os músculos, ele consome a glicose durante as contrações, enquanto o tecido adiposo ele armazena e mobiliza os ácidos graxos conforme a demanda energética. Essa integração é regulada principalmente por hormônios como a insulina, que promove o armazenamento de energia,
e glucagon, que ele ativa a liberação de reservas. O corpo humano ele é uma verdadeira máquina integrada, onde cada ciclo metabólico ele contribui de maneira coordenada para a geração de energia. Quando tudo funciona corretamente, o organismo ele consegue se adaptar a diferentes situações, como na prática de exercícios físicos, período de jejum e até mesmo o estresse metabólico. Mas o que acontece quando os sistemas falham e precisam se adaptar a condições extremas? O metabolismo de uma criança obesa apresenta um desequilíbrio significativo em processos fundamentais como armazenamento e consumo de energia. O excesso de calorias é armazenada predominantemente como gordura no tecido adiposo, que além de aumentar o volume, passa a liberar substâncias inflamatórias. Essas substâncias interferem diretamente na ação da insulina, hormônio responsável por facilitar a entrada da glicose nas células. Com a resistência à insulina, o organismo enfrenta dificuldades para utilizar a glicose como fonte de energia, resultando em níveis elevados de glicose circulante no sangue. Para compensar, o pâncreas aumenta a produção de insulina, mas esses esforços extras elevam uma sobrecarga a longo prazo. O fígado também sofre impactos severos nesse contexto. Muitas crianças obesas desenvolvem condições chamadas esteatose hepática, caracterizada pelo acúmulo de gordura no fígado. Essas situações comprometem ainda mais a regulação do nível de glicose no sangue, dificultando a integração metabólica geral do organismo. Ao mesmo tempo, a dependência do metabolismo de gorduras aumenta, ativando a beta-oxidação. No entanto, o excesso de ácidos graxos livres no sangue podem sobrecarregar o sistema metabólico, gerando produtos intermediários que exacerbam a inflamação e perpetuam o ciclo de desregulação. O descompasso entre os principais órgãos envolvidos na integração metabólica, como o fígado, os músculos e o tecido adiposo, é evidente. Enquanto o fígado tenta produzir glicose para compensar a energia não absorvida pelos músculos, o tecido adiposo continua liberando ácidos graxos em excesso, nos quais os mecanismos naturais de regulação energética falham em restabelecer o equilíbrio. A obesidade infantil não é apenas uma questão de excesso de peso, mas um reflexo de um sistema metabólico em desequilíbrio. Entender como esses processos interagem é crucial para planejar intervenções que ajudam a restaurar o funcionamento saudável do organismo e prevenir complicações futuras. Agora, exploraremos estratégias que podem contribuir para reverter esse cenário e promover a saúde metabólica na infância. Reverter o cenário da obesidade infantil e promover a saúde metabólica na infância exige estratégias integradas que abordam tanto a alimentação quanto atividades físicas e hábitos diários. Uma das principais medidas é incentivar a dieta balanceada, rica em alimentos naturais como frutas, legumes e proteínas magras, enquanto reduz o consumo de alimentos ultraprocessados e ricos em açúcares e gorduras saturadas. Esse equilíbrio ajuda a controlar os níveis de glicose no sangue e prevenir o acúmulo excessivo de gordura no organismo. Outro aspecto crucial é estimular a prática regulada de atividade física. Esses exercícios ajudam a melhorar a sensibilidade à insulina, permitindo que a glicose seja utilizada de forma mais eficiente pelas células. Além disso, a atividade física promove o fortalecimento muscular e cardíaco, contribuindo para um metabolismo mais saudável. A rotina também desempenha um papel essencial. Garantir horas suficientes de sono e reduzir o tempo de exposição às telas são hábitos que ajudam a regular os hormônios ligados à fome e à saciedade, como leptina e grelina. Com isso, é possível evitar episódios sobre alimentação e estabelecer um ritmo metabólico mais equilibrado. Por fim, é fundamental contar com o desenvolvimento da família e da comunidade, pais, escolas e profissionais da saúde que devem trabalhar junto para criar um ambiente favorável às escolhas mais saudáveis e à educação nutricional desde cedo. Essas estratégias não apenas ajudam a reverter o impacto na obesidade infantil, mas também formam uma base sólida para a saúde ao longo da vida. Mas como garantir que essas estratégias funcionem não apenas na infância, mas também em todas as fases da vida? Agora vamos refletir sobre como cuidar da saúde metabólica e de maneira integrada e duradoura. Desde a infância até a idade adulta, as escolhas que fazemos em relação à alimentação, atividade física e hábitos diários mudam o funcionamento do nosso metabolismo. Uma dieta equilibrada, rica em nutrientes essenciais, combinada com a prática regular de exercício, não apenas fornece a energia necessária para nossas atividades, mas também ajuda a prevenir condições como obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares. O equilíbrio hormonal fundamental para o metabolismo também depende de bons hábitos.
Dormir bem, gerenciar o estresse e manter uma rotina constante são pilares para regular processos metabólicos importantes, como o armazenamento de energia e a utilização de glicose. Além disso, é importante lembrar que a saúde metabólica vai além de escolhas individuais. Ela envolve a criação de ambientes que facilitem essas escolhas, desde famílias que incentivam refeições saudáveis, até política pública que promove a educação nutricional e o acesso a espaços para a prática de exercícios. Cuidar do metabolismo não é apenas uma questão de manter o peso adequado ou evitar doenças. Trata-se de garantir que nosso corpo funcione em harmonia, permitindo-nos viver de forma plena e saudável. Cada pequeno ajuste em nossos hábitos pode fazer uma grande diferença, contribuindo para um futuro mais saudável e equilibrado. Obrigada por acompanhar nossa jornada sobre o funcionamento intrigante do sistema integrado do corpo humano. Entender sobre a integração traz reflexões que inspiram mudanças positivas no nosso dia a dia e no modo como cuidamos da nossa saúde metabólica.